Amados irmãos e irmãs, vamos meditar o Evangelho deste domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando mais um domingo deste tempo comum, o tempo do cotidiano de nossa fé, do cotidiano de nossa espiritualidade. O tempo comum, amados irmãos e irmãs, é a vivência do dia a dia com Deus. Ou seja, nós não procuramos Deus somente naqueles momentos fortes de nossa fé, como acontece no tempo da Quaresma, no tempo do Advento, ou em alguma solenidade que celebramos, por meio da intercessão de algum santo, de nossa devoção. Mas precisamos procurar Deus todos os dias de nossa vida. A busca que o ser humano tem por Deus é o que nutre e alimenta a sua fé diária. Por isso o Evangelho de hoje de Marcos nos fala sobre o reino de Deus. Todas as vezes que Jesus Cristo fala sobre o reino de Deus na Sagrada Escritura, nós temos para nós, seres humanos, um sinal da esperança de Deus. Ou seja, Deus nos mostra que é preciso sermos perseverantes na esperança. Não podemos esmorecer perante os desafios e as inseguranças que a própria história nos apresenta, mas precisamos ultrapassar com fé e caridade, sempre acreditando de que em Deus encontramos as respostas necessárias para a nossa vida. Mas lembre-se, amados irmãos e irmãs, todas as vezes que nós rezamos, que nós participamos da Eucaristia, que nós meditamos os mistérios do Santo Terço, não significa que nós dominamos de Deus. Por isso que muitas vezes, quando nós rezamos e pedimos, e parece que Deus não nos escuta, nós acreditamos: ah, Deus me abandonou, esqueceu de mim. Ou seja, ter fé, rezar, expressar a sua espiritualidade por meio da oração não significa dominar a Deus e agora querer que Deus faça tudo como eu quero. Amados irmãos e irmãs, somos criaturas, filhos de Deus. Precisamos reconhecer o nosso lugar na história da salvação e nunca esmorecer, porque Deus é Emanuel, sempre está conosco. Deus te abençoe e te guarde no Santo Domingo. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.